tarde, quarto ano. Como vão vocês? Aqui é a tia Vanessa e hoje nós iremos fazer as correções das nossas atividades do diário de bordo. Hoje nós iremos realizar as atividades do dia 24/3, Geografia. Vamos lá? Então, hoje vamos relembrar o que aprendemos em Geografia na sala de aula com o tema Brasil, um país no mundo. Vamos lá às atividades. Lembrando que estaremos fazendo a correção. Esta primeira atividade, você será um piloto. Então, você estará guiando um avião e vai visitar 5 regiões brasileiras. Me diga quais regiões vocês escolheram. Essa atividade será uma atividade individual. Cada um de vocês escolherão as 5 regiões brasileiras que vocês irão conhecer, ok? Vamos passar para a nossa segunda atividade. Aqui você vai descrever a região do Brasil em que você vive. Qual é a região do Brasil em que você vive? Ou alguma outra região que você tenha visitado, ou ainda alguma região que tenha sido marcante, mesmo que você não a conheça pessoalmente. Aí você vai registrar, essa também é uma opinião sua, é onde você escolheu. A nossa terceira atividade é a ajuda de um responsável para que vocês pudessem assistir uma música no YouTube, Pelas Capitais, de Moraes Moreira. Vocês ouviram a música? Gostaram da música? Notem que abaixo tem um link onde você poderia acessar a letra da música. Então, meus amores, a atividade do dia 24 é uma atividade baseada na sua opinião, tá bom? Seja o que você escolheu, as regiões, a música que você ouviu, tá bom? Então, você finalizou essa atividade. Se tiver alguma dúvida na atividade do dia 24, mande para a professora no grupo de paz. Beijo e até a próxima. Escrever no caderninho de bordo de vocês os lugares onde nasceram as pessoas citadas nessas músicas. Notem que aqui a gente já viu a cidade, aqui nós já encontramos Curitiba. Quais vocês encontraram? Vamos procurando. Vocês encontraram as cidades que estão pedindo na atividade? Vocês conseguiram baixar e ouvir a música no YouTube? Também temos a cidade de Recife. Qual mais? Registrado no caderninho de bordo de vocês, todas as cidades que vocês encontraram. Notem, mais uma, o Recife, Sertão. Quero saber quais mais vocês encontraram. Na nossa quarta atividade, tem um termo que talvez vocês ainda não conhecem. Mas, depois de ter feito a atividade, vocês pesquisaram e agora já sabem o significado da palavra xenofobia. Aqui na nossa atividade, pede que vocês pesquisem e escrevam no seu diário de bordo o significado dessa palavra. Você também pode ter conversado com um de seus familiares a respeito desta palavra. O que significa a palavra xenofobia? Então, quarto ano, a palavra xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Então, qual que é a atividade de vocês aqui? É registrar no seu caderno de bordo uma frase sobre o sentimento que tiveram a respeito da xenofobia. Então, meus amados, chegamos ao final. Essas atividades é composta de atividades pessoais, de pesquisa, onde vocês vão entrevistar alguém de sua família. Registre tudo no caderninho de bordo, porque a tia vai passar correção novamente quando estivermos juntos. Beijos e até breve.
Boa tarde, meus amores. Estamos aqui novamente para mais uma correção do dia 25/3 de História, para o 4º ano. Como vocês estão? Saudade de vocês. Vamos seguir as correções? Aqui nós temos o nosso guia, as nossas atividades de História. E o nosso primeiro desafio é sobre curiosidades, 5 fatos sobre migração. Vocês observaram bem essa imagem? Notaram que existe 258 milhões de imigrantes no mundo? Onde está baseado esse maior número? Podemos ver que os Emirados Árabes têm 88% da maior proporção de imigrantes da população. E os Estados Unidos têm o maior número de residentes imigrantes. O Brasil, em 2017, abrigava 735 milhões de imigrantes internacionais. É um número bastante alto, não é? Observem essa segunda imagem. O que vocês entenderam da relação entre esses imigrantes? Vocês foram capazes de produzir o texto? Esta resposta seria somente fazer um texto sobre estes números que estão, 258 milhões de imigrantes no mundo, sabendo que mesmo com as crises, essa proporção ela se mantém. E em cada um imigrante para 30 pessoas. Então, o número de imigrantes ainda se mantém. Como ficou o texto de vocês? A nossa segunda atividade é bem pessoal, né? Você vai falar para mim, alguém de sua família que já migrou para outro país, ou se você já morou em outro país. Vocês podem fazer essas perguntas também para os avós maternos ou paternos. Quais são essas perguntas? Onde você nasceu? Você deixou o lugar onde nasceu e foi viver em outro lugar? Por quê? Essas perguntas, meus amores, vocês vão registrar as respostas no caderno de bordo, ok? A nossa terceira atividade, vocês vão abrir este site, o YouTube, para vocês ouvirem essa música, tá? Palavra cantada, e na sequência vocês vão escrever no caderninho. Olá, meus amores, tudo bem? 4º ano. Seguimos com a correção do dia 2/4 e a nossa atividade será História e Geografia. Vocês aprenderam sobre o mundo e entenderam algumas coisas referente ao nosso Brasil. Vocês aprenderam sobre os termos imigrantes, migrantes e também refugiados. Vamos reforçar? Vamos seguir. Aqui temos uma curiosidade. Vocês sabiam que os tipos de passaporte são diferenciados pela cor da capa do documento? E o tipo de passaporte está de acordo com a natureza de seu portador. São comuns ou oficial e diplomático. Mas, afinal, 4º ano, o que é um passaporte? Um passaporte é um documento de identidade emitido pelo governo nacional que atesta formalmente o portador como nacional de um estado ou um país. Vamos seguir? Vamos à nossa primeira atividade? Veja que legal. Você vai imaginar que fará uma viagem para fora do Brasil. A maioria dos países exigem passaportes e outros não. Antes de embarcar, o passageiro precisa de ter seu passaporte em mãos. Então, mãos à obras e vamos lá fazer o seu passaporte. Mas antes disso, precisamos saber quais países não exigem o passaporte de brasileiro.
Aqui pede para que vocês pesquisem e registrem no seu caderninho de bordo. Então vamos lá citar alguns países que não exigem o passaporte? Por que não exigem? Vamos ver primeiro estes países que não exigem. E se não exigem, podemos viajar somente com o nosso RG, ou seja, nossa carteira de identidade. Vamos lá então pelo primeiro país que a professora encontrou na sua pesquisa. A Argentina, a Bolívia, também o Chile, Colômbia, o Equador, Peru, o Paraguai, Uruguai, Venezuela. E vocês, amores, quais foram que vocês encontraram? Espero que estejam tudo registrado no seu caderninho de bordo para a tia ver quando voltar às nossas aulas, que será logo em breve, se Deus quiser. Vamos passando e a nossa segunda atividade traz para nós um planisférico político, ou seja, o desenho está aqui e o link para você acessar esse planisférico também está logo abaixo, ou seja, de onde esta imagem foi retirada. Esta atividade pede para você escolher, tá? Depois que você criou a primeira página do seu passaporte, que você viu a foto mostrando como podemos fazer um passaporte, tá? Você fez a primeira página. Aqui nós temos um passaporte ilustrativo, né? Onde traz o tema do passaporte, né, que é a garantia desse passaporte, que é a República Federativa do Brasil. Aqui tem o nome, né, do portador, que é Farias dos Santos. O sobrenome dele é Farias dos Santos e ele chama Rodrigo. Notem. Rodrigo, ele é brasileiro, né? A data do seu nascimento é do dia 16 de março de 2004. Ele é do sexo masculino, a naturalidade dele é Brasília, né? A filiação é o nome dos pais, a mãe chama Amanda Farias dos Santos e o pai Marcos José dos Santos. Então, você criou a sua primeira página do seu passaporte. Depois de ter criado a primeira página desse passaporte, você, né, vai imaginar um destino qual país você gostaria de férico ao lado e responder em seu caderninho de bordo. É uma pergunta pessoal. Qual país, né? Qual o nome do país que você escolheu? E o país que você escolheu pertence a qual continente? O país escolhido faz parte de qual hemisférico? Vai depender de qual país vocês escolheram. E o país que você escolheu está no Ocidente ou no Oriente? Vocês irão registrar as respostas no caderninho de bordo referente ao país escolhido por cada um de vocês, ok? A nossa terceira atividade, quarto ano, é uma atividade muito gostosa de fazer. Imagine-se que você chegou no local desejado. Eu imagino que eu fui visitar a Venezuela. Então, eu vou contar para minha família como foi chegar neste país, como é a culinária, os costumes, a cultura, o que eu mais gostei de comer, tá? Assim, vocês escreverão uma carta para um familiar contando a sua experiência neste país que você foi visitar. E não pode esquecer de citar como é o clima deste país. Então, passaremos para a nossa quarta atividade. Como já vimos, muitas pessoas viajam pelo mundo a trabalho.
ou para conhecer também novos lugares. Eles vão e voltam. Mas existem outras que se tornam imigrantes em um país. Há também pessoas que chegam em algum país como refugiados. Então vamos lá para a nossa pergunta. Você sabe qual é a diferença entre um refugiado e um migrante? Vocês sabem o que quer dizer a palavra refugiados? Refugiados é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, sua religião, sua nacionalidade, associação a determinado grupo social ou até mesmo opinião política, encontra-se fora de seu país de origem. E por causa dos temores citados acima, eles não podem retornar para seu país de origem. Então, este é o caso dos refugiados. A migração, ela ocorre quando uma pessoa decide ir para outro país. E ela decide de forma voluntária. Por exemplo, alguém que cruza uma fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas. Notem, elas decidem de forma voluntária. E este não é o caso dos nossos refugiados, ou seja, o refugiado, eles vão em busca de proteção. Então, aqui nós temos a ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado. Essa ACNUR, ela contribui para a formulação das políticas sobre o refúgio das pessoas que estão em situações vulneráveis, situações de risco, certo? Aqui pede para que vocês venham a analisar a imagem abaixo e responder no seu caderno de bordo, seu diário de bordo. O que está escrito no cartaz? Vocês conseguiram identificar? A palavra SOS representa salve ou um socorro, não é isso? Na sua opinião, o que essa imagem representa? Essa imagem representa pessoas refugiadas e pode ser entendido como escrito nessa imagem: socorro, ajuda-me. Esses refugiados, eles saem do seu país de origem por problemas, temores, perseguições. É isso que essa imagem nos mostra. Você entendeu assim? Parabéns, meus amores. Esta correção foi feita. Beijos e até breve. Olá, meus amores. Como vão vocês? Vamos a mais uma correção? Esta nossa correção de atividades será referente à atividade do dia 9/4, ok? Vamos para o nosso conteúdo de geografia. Estamos aqui fazendo a correção da nossa programação do dia da semana 3, dia 9/4, ok? A origem e a identidade do povo brasileiro. Para nós começarmos a corrigir as nossas atividades, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram em sala de aula quando fizemos uma atividade referente ao termo usado da palavra sotaque. Vocês lembram que em sala nós fizemos frases com sotaques mineiros? Você já conversou com seus familiares sobre o que é sotaque? Como é o seu sotaque? Como as pessoas falam aqui em Itamarandiba? Temos diferente maneira de falar, certo? O jeito de falar de cada um, jeito de falar diferente de cada um, é o que chamamos de sotaque. O tom ou a inflexão ou pronúncia particular de cada indivíduo ou de cada região. Ou seja, aquele uai, onde você vai? Nossa, pega aquele trem para mim, Isabelle. Esses sotaques, eles são referentes a uma mistura de línguas. Essas variações, elas resultam no sotaque da língua portuguesa.
principalmente o sotaque brasileiro. Vocês viram que a nossa atividade traz um vídeo muito legal sobre o povo brasileiro? Vocês devem acessar o link abaixo para realmente abrir o vídeo, ok? Aqui a gente vai acessar o link para obtermos o videozinho que vocês verão, certo? A gente não vai entrar, mas vocês podem ver em casa. A atividade de número 2, aqui a gente tem um pequeno texto e uma pergunta logo abaixo. O texto é: os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com sua língua e costumes. A etnia mais numerosa era a dos tupis-guarani, e foram com eles que os portugueses travaram contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios. Sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode-se comprovar através dos nomes próprios, como Itapuã, Piratininga, Pará e etc. E na culinária, destaca-se o uso intensivo da mandioca, planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que é item obrigatório em vários pratos brasileiros. Falando em sotaques, me digam o que vocês entendem da palavra macaxeira? Ou seja, a palavra macaxeira pode ser conhecido como mandioca e é um sotaque diferente, não é? Então vamos à pergunta. O que os indígenas ensinaram aos portugueses logo após a chegada deles no território que hoje chamamos de Brasil? Essa pergunta é para vocês interpretarem no texto, né? Então, os tupis, eles conheciam a natureza. Os indígenas, eles conheciam a natureza na palma de sua mão. E eles ensinaram a medicina das plantas medicinais, né? Os remédios caseiros. Na culinária, destacou-se os legumes, a mandioca, né? Como uma planta domesticada e que hoje nós usamos em nossos pratos, certo? Vocês conseguiram identificar isso no texto? Assim que vocês identificarem a cultura indígena no Brasil e comprovar que os exemplos deles até hoje, nos nossos dias, nós temos estes hábitos alimentares que nós aprendemos com os povos indígenas, certo? Vamos seguir para a atividade de número 3. Atividade de número 3, você irá brincar. Bom que você brinca e aprende. Aqui você vai divertir em montar um quebra-cabeça online. Para isso é só clicar neste pequeno link. A atividade de número 4 tem um pequeno texto onde nos mostra a formação dos afrodescendentes no Brasil. Sabemos que os afrodescendentes, eles foram trazidos para o Brasil, para as Américas, e eles foram escravizados. Cada indivíduo, ele trouxe idioma, sua fé e suas habilidades. Então, essa mistura, ela tomou conta do nosso espaço, né? Os afrodescendentes, eles introduziram também aspectos importantes na nossa cultura, que foi a influência, né, do feijão, do uso do feijão nos nossos pratos, a influência da música, certo? Observem bem essa imagem. Vocês conseguem definir o que é retratado nesta imagem? Esta imagem retrata uma roda de capoeira. Ou seja, capoeira, considerada uma dança, ela foi trazida pelos afrodescendentes, certo? Você já praticou?
a capoeira ou já presenciou uma apresentação? Conte como foi. Vou querer saber com você em sala de aula. Já a atividade número 5, vocês irão ler o texto e responder as duas perguntas abaixo. Em que período? Vejam as perguntas. Em que período os japoneses chegaram ao Brasil? Notem que aqui nós sabemos que por volta, no começo do século 20, a imigração japonesa foi estimulada pelos governos de ambos os países. Então, durante o século 20. Em qual estado brasileiro concentra-se a maior população de japoneses no Brasil? Esta pergunta é para você fazer uma pesquisa, certo? E a minha pesquisa e a sua pesquisa. A cidade de Bastos, a oeste do estado de São Paulo, essa cidade é construída por imigrantes japoneses. Então, fica na cidade de Bastos, ao oeste do estado de São Paulo. Você encontrou? Vamos partir para a nossa próxima atividade? A nossa atividade de número 6, que traz uma obra da artista famosa Tarsila do Amaral. Esta obra, na sua opinião, o que a pintora retrata? Quais povos ela pinta? O que evidencia esta obra chamada Operários? Então, quarto ano, essa obra ela foi pintada em 1933. A tela tem uma temática social e está exposta no Palácio Boa Vista. Ela pertence ao acervo do governo do estado de São Paulo. Notem que a obra retrata 51 operários da indústria. Nesta obra, ela traz as feições dos trabalhadores das fábricas, que são trabalhadores de todas as cores e também raças. E elas são apresentadas cada um lado a lado. Vocês gostaram dessa obra? Muito legal, não é? Vamos passar para a nossa próxima atividade? Até aqui, vocês estão tranquilos? Conseguiram fazer a atividade? Estão acertando? Vejam, o que é um sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um lugar onde encontramos vestígios de ocupação humana, ou seja, ocupação antiga, certo? Nós sabemos que existem mais de 20 mil sítios arqueológicos registrados em territórios brasileiros. De acordo com o IPHAN, IPHAN quer dizer Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vejamos, atividade de número 7. Com base no mapa ao lado, quais são os sítios arqueológicos mais próximos ao lugar onde você vive? Vamos abrir aqui. Vejamos que os sítios arqueológicos próximos à região onde nós vivemos, a região sudeste, nós podemos encontrar aqui sítios como Landário, sítio Garopaba do Sul, sítio José Vieira, sítio Brito, sítio das Araras, entre outros. Quais foram os sítios que vocês encontraram? Vamos prosseguindo. A nossa atividade da página 8. O Brasil é conhecido por ser
um país multiétnico, ou seja, a variedade de etnia. Quais os principais elementos formadores da nação brasileira? Marque a alternativa correta. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? A alternativa correta é a alternativa de letra D. Letra D. Ou seja, indígenas, europeus, brancos e africanos. Ou seja, os afrodescendentes. Ok? Então, atividade de número 8, a letra correta, letra D. A atividade de número 9 também pede para que marcamos a opção correta a respeito dos grupos humanos de origem europeia. Eles estão listados abaixo, exceto qual grupo? Que não pertence ao grupo de origem europeia. Vejamos que os japoneses, eles foram sim também trazidos para o nosso território, mas eles não são europeus, ou seja, eles fazem parte dos imigrantes que vieram para o Brasil, mas eles são asiáticos. Então, a nossa resposta correta são os japoneses, letra D. Então, quarto ano, para finalizar, vamos para a nossa nona atividade, a atividade de número 9. Aqui temos uma questão para nós marcarmos a alternativa correta. Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e história distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto qual grupo? Italianos, portugueses, holandeses, japoneses, alemães. Vejamos, os italianos são europeus, os portugueses são europeus, os holandeses são europeus, os alemães também. E os japoneses? Eles também vieram trazidos, para o Brasil. Contudo, os japoneses não são europeus, eles são asiáticos. Então, a resposta correta é a questão de letra D. Letra D é a resposta correta. Japoneses. Atividade de número 10 também é para marcar a alternativa correta. Vejamos, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho. Embora trazidos à força para o Brasil, boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiosas, tradições e costumes está associada a valores oriundos deste povo. O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da nossa população brasileira? Letra A, B, C, D ou E? Qual é a resposta que vocês marcaram? A resposta correta é a resposta B, ou seja, B. Ou seja, os africanos. Correto? Até aí tudo bem? Vamos seguir para a atividade de número 11. Essa atividade de número 11 é para você fazer uma análise desse infográfico. O que quer dizer a palavra infográfico? É um gráfico que contém imagens e informações sobre algo. Ou seja, que vejamos grupo de risco, predisposição genética e novos hábitos ameaçam a saúde dos índios. Por quê?
Vamos analisar esse gráfico? Vejamos, antes do contato com a população geral, ou seja, os índios, os indígenas mantidos na sua região, sem contato nenhum com povos externos. Aqui vejamos que o costume da população em constante movimento em busca de caça, pesca e produtos do extrativismo. Estes eram os hábitos alimentares do índio. A alimentação do índio era a base de feijão, batata, milho, abóbora, cará, mandioca e carnes de caça, certo? Depois que o índio teve o contato com outros grupos, a população dos indígenas começa a sofrer alteração. Essas alterações estão dentro do quadrinho que vejamos aqui a palavra sedentarismo, o predomínio de produtos industrializados na alimentação, consumo elevado de refrigerantes e doces. Depois do contato com a população em geral que os índios tiveram. Aqui vejamos que neste gráfico mostra casos de diabetes por 1.000 indivíduos por ano entre os índios. A população em geral representa 2,8%. Já o indígena, 30 a 80%. A predisposição para a diabetes. Vejamos por quê. A população indígena, ela tem o gene ABCA1 variante, que favorece o acúmulo de gordura e é um fator de risco para a diabetes. Ou seja, o carboidrato e o sedentarismo deixam os índios diabéticos. Esta doença é possível entre índios quando os mesmos perdem a sua cultura. Que cultura é essa? Os seus hábitos alimentares, consumindo açúcar e alimentos industrializados. Então, essa pergunta que vocês responderão no caderninho de bordo. Por que os indígenas têm índices de diabetes maiores que a população em geral? Então, sabemos que o gene da população indígena já é um gene que favorece o acúmulo dessa gordura, ou seja, o gene ABCA1, certo? Então, eles já têm em si, no seu metabolismo, uma proporção maior de adquirir a doença. Quais hábitos alimentares prejudicaram a saúde do indígena? Vejamos. O indígena alimentava à base de feijão, batata, milho, abóbora, cará, mandioca. São alimentos saudáveis. Depois que o indígena teve contato com outra população, a população em geral, eles começaram a ser sedentários e começaram também a consumir produtos industrializados. Consumo elevado de refrigerantes e doces. Então, o hábito que eles tinham de alimentação saudável passa a ser uma alimentação industrializada. Certo? Ok? Vamos seguir, meus amores? Abaixo, a atividade número 12 é uma atividade legal, onde você vai dizer para mim, depois de ouvir a música Índios, do grupo Legião Urbana, para você, o que no mundo de hoje é simples e importante? Cite 3 exemplos. Vocês vão citar para mim 3 exemplos do que é simples e importante para você. Para mim, a amizade é simples e muito importante. Segundo, o amor pode ser simples e é muito importante. E sermos felizes não é tão simples, mas é muito importante. E por final, dizer obrigado ao outro. Obrigada por vocês estarem aí assistindo as nossas correções. Um beijo virtual e até a próxima.